Você gosta de guerra? Gosta de lutar? E eu não estou me referindo à guerra que é travada entre pessoas e pessoas, ou aquela luta em que as pessoas elas dão golpes umas nas outras. Eu me refiro à guerra espiritual. Todos nós que estamos em Cristo fomos inseridos em uma luta, em uma guerra espiritual, quer queira, quer não. Nós que somos parte do povo de Deus estamos inseridos nessa guerra. Eu gostaria de falar sobre uma luta espiritual que nós travamos contra os nossos inimigos. Nós costumamos dizer que são três os nossos inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. E eu gostaria de falar sobre esse nosso terceiro arqui-inimigo, Satanás, que não mede esforços para lutar contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. E nós precisamos estar bem preparados, engajados e entendendo esta luta que estamos inseridos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e meditasse comigo no texto de Êxodo capítulo 17. Nós veremos do verso 8 até o versículo 16. Observem o que diz esse texto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Então Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse texto, ele nos diz sobre as batalhas, ou como iniciou as batalhas entre Israel, povo de Deus, e os amalequitas. Amaleque, ele era um descendente de Esaú. Esaú, que foi irmão de Jacó, e que vendeu o seu direito de primogenitura e andou errante pela terra. E Amaleque, então, faz parte, então, da descendência de Esaú. E desde cedo, os amalequitas, que eram arqui-inimigos de Israel, eles pelejavam, lutavam contra Israel e realizavam emboscadas e matavam os soldados de Israel de uma forma cruel e traiçoeira. Por isso, Deus, ele ordenou que o povo de Israel pelejasse contra os amalequitas até o fim daquela geração, conforme está em Deuteronômio capítulo 25, do verso 17 ao verso 19. Vocês devem se lembrar também que quando o Senhor ordenou o rei Saul, isso já lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, a pelejar contra os amalequitas, o Senhor disse que ele deveria destruir tudo o que estava entre os amalequitas, e Saul ele não obedeceu à ordem de Deus, e aquilo então resultou ou custou o próprio reinado de Esaú. Eu queria, de uma forma muito breve e simples, comparar aqui os amalequitas, que eram inimigos, arqui-inimigos de Israel, com o nosso arqui-inimigo Satanás e os seus demônios.
Assim como o Senhor ordenou ao seu povo para que combatesse, lutasse contra os amalequitas como inimigos cruéis que lutavam contra o povo de Deus, o Senhor também, ele exige, ele nos chama e nos capacita para também lutarmos contra o nosso principal inimigo, ou um dos principais inimigos do povo de Deus, Satanás e os seus anjos. E esta luta, esta batalha, ela é inevitável. Quer você queira, quer não, nós deveremos estar engajados nessa batalha. E a pergunta é, como podemos lutar esta guerra? Como podemos combater contra Satanás, o nosso inimigo mortal? E a Bíblia ela nos aponta pelo menos algumas razões e também algumas formas de se lutar, travar essa batalha, essa luta contra Satanás. Como eu disse, essa luta ela é inevitável. Observem que quando então os amalequitas vieram contra o povo de Deus, Moisés ele não fugiu, ele encarou aquela guerra, conforme o versículo de número 9 diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Verso 10 diz que Josué fez conforme Moisés havia lhe dito e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur estiveram no cimo do monte orando. Vejam então que esta luta, esta batalha, ela é inevitável, não podemos fugir dela. A Bíblia também fala, queridos irmãos, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo de número 7 e 8, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. E no verso 9 ele diz: resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Também Tiago, no capítulo 4 da sua carta, no versículo número 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós estamos diante de uma batalha inevitável, precisamos estar preparados, meus irmãos, para travar essa luta. Já estamos, travando essa luta. A diferença é que alguns estão preparados e enxergando essa luta, outros talvez ainda adormecidos, imaginando que ela não exista. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra a forma como devemos lutar. E a primeira coisa que precisamos aprender aqui como princípio é que as nossas armas, elas são espirituais. Assim como a luta ela é espiritual, as nossas armas também elas são espirituais. Observe que o texto diz que Moisés manda Josué ir pelejar contra os amalequitas, mas ele e mais Arão e Ur, eles ficam no cimo do monte orando. Significa que a nossa luta ela é travada espiritualmente contra o nosso arqui-inimigo. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim, ele diz, então, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Observe então que as nossas armas elas são espirituais. E a Bíblia também fala, o próprio apóstolo Paulo diz, que nós devemos então nos revestir desta armadura do Espírito para resistir no dia mau. É o que ele diz em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 13. E observe, meus irmãos, que essas armas, elas são espirituais porque elas atacam apenas os nossos inimigos. Porque, de acordo com Efésios 6, do verso 10 ao verso de número 3, essas armas, elas são, por exemplo, ele diz sobre os cintos da verdade, ele fala da couraça da justiça, ele fala das sandálias do evangelho, da paz, ele fala do escudo da fé, e ele fala também do capacete da nossa salvação e da espada
do Espírito. Então, as nossas armas, elas são, então, a justiça de Deus, a paz do Evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. De maneira que estas armas, elas só atingem inimigos, elas não atingem aliados. De maneira que, então, quando Paulo ele apresenta essas razões para nos equiparmos dessas armas, ele está então nos ensinando que essas armas, elas são necessárias para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas em segundo lugar, ela é necessária porque a natureza da nossa luta, ela é espiritual. O nosso inimigo é invisível e ataca de forma covarde, mas também essas armas, elas são necessárias para podermos resistir, como diz Paulo, no dia mau, naquele período em que Satanás mais ataca, mas também ela é necessária para podermos vencer e permanecermos inabaláveis e perseverantes no Evangelho e em Cristo Jesus. Mas ela também é necessária, por último, para a defesa contra os ataques de Satanás. E quais são, então, além destas que Paulo ele menciona, quais são as armas usadas aqui, ou quais foram as armas usadas aqui por Moisés nessa luta contra os amalequitas? Primeiro, a luta, ou a arma usada por Moisés foi a da oração. Observe que a batalha entre os amalequitas não era só uma batalha física, mas era também uma batalha espiritual. Diz que enquanto Josué desbarata Amaleque e a seu povo a fio de espada, Moisés ele ficava então em cima do monte orando. E aquela oração, a sua oração também, ela era simbolizada por levantar da sua mão, né? À medida em que ele levantava e deixava então erguida as suas mãos, os seus braços, diz que o povo de Deus então ganhava a batalha. Quando ele se cansava e abaixava os seus braços, o povo de Deus perdia a batalha. De maneira então que foi preciso que Arão e Hur, que estavam com Moisés, o ajudassem. Colocaram ele para se assentar numa pedra e seguraram os seus braços para que Josué vencesse a batalha. E aqui um princípio glorioso é de que a nossa batalha é travada espiritualmente através da oração e através das armas que o Senhor ele dispõe a nós, né? Como a justiça, como a paz, como a fé, o capacete da salvação e as escrituras sagradas. Mas esta oração, ela não deve ser somente feita por nós, mas também ajudada por outros. E é assim que nós vivemos como igreja do Senhor. Quando Moisés, ele então perdia as suas forças e começava então a baixar as suas mãos, Arão e Hur então seguravam os seus braços. É assim que o Senhor quer que a igreja ela viva. Ela deve viver sustentando uns aos outros através da oração. E a minha pergunta é: você costuma orar somente por você e por suas lutas? Ou você também ora em favor dos seus irmãos e da igreja do Senhor? E este é um princípio glorioso, porque o apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta ela precisa ser travada na prática da oração, conforme Efésios capítulo 6, do verso 18 ao verso de número 20. E aí tem uma questão interessante, porque quando lá em Atos dos Apóstolos capítulo 12, quando a igreja primitiva passou então a ser perseguida por Herodes, e Herodes começou a prender e a maltratar alguns líderes da igreja, em Atos capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro, quando estava no cárcere, ele então orava e a igreja também intercedia por ele. Diz lá: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E em resposta então àquela oração da igreja, a igreja primitiva em favor de Pedro, Deus enviou um anjo e fez com que aquelas suas prisões, ou com aquela sua prisão, ela fosse então destruída, e aí Pedro então foi liberto. Vejam que as nossas orações elas devem ser feitas por nós
e também pelos nossos irmãos. A igreja, ela vive então como uma comunidade de salvos que ajuda uns aos outros, que ora uns pelos outros, que trava essa batalha uns com os outros. Mas o último princípio aqui é que nessa nossa luta, nessa nossa batalha contra Satanás, nós já sabemos que ela já é garantida a nós, como foi garantida também aqui a Moisés e a Josué, porque o texto diz que então disse o Senhor a Josué: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. 3 princípios importantes nós aprendemos aqui. Primeiro, em Cristo nós recebemos a vitória, porque Ele então é quem nos salva pelo seu sacrifício. Em Colossenses capítulo 2, versículos número 14 e 15, também em Hebreus capítulo 2, versos 14 a 18, diz que Jesus, Ele então vence Satanás, e como o Senhor fez aos amalequitas, Ele risca também a memória de Satanás sobre a terra. Ou seja, o mal está sob o controle de Deus através do sacrifício de Jesus. Mas há um segundo princípio aqui. Jesus é também, conforme Moisés ele bradou lá no alto do monte, que o Senhor é a sua bandeira. Jesus também é a nossa bandeira, o nosso estandarte, isto é, Ele é a nossa vitória. E graças a Deus que as Escrituras nos garantem que nós temos a vitória por intermédio de Jesus, o nosso Senhor. Mas o terceiro princípio que aprendemos aqui é que enquanto a igreja estiver nesse mundo, ela continuará lutando, mas principalmente ela continuará sendo vitoriosa para a glória do Senhor. Deixa-me dizer uma última coisa. Essa luta e essa batalha, ela foi permitida pelo próprio Deus. Ele quer que nós enfrentemos essa batalha com coragem, com perseverança e com fé nele, sabendo que Ele é quem nos dará a vitória. Por isso, não fique amedrontado, não fique escondido diante desta batalha que todos nós devemos travar contra Satanás. Nós temos visto muitas coisas acontecerem à nossa volta. Satanás está ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Lute perseverante, confiando em Cristo e vivendo para Cristo e para o seu Evangelho. Que Ele te abençoe, que Ele te capacite, que Ele te desperte a seguir este caminho de luta, de uma batalha que já está vencida em Cristo Jesus, e através de Cristo nós somos vitoriosos. Que Ele nos dê força, que Ele nos anime, que Ele também nos faça orar uns pelos outros, que Ele nos faça lutar as batalhas que o Senhor nos coloca com confiança nele para a sua glória, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, capacita-nos para esta batalha, para esta luta que travamos, ó Deus, contra Satanás. Senhor, continue a nos capacitar, continue, ó Deus, a nos revestir com a armadura do Espírito, ó Deus. Continue, ó Deus amado, a nos fortalecer com a justiça de Cristo, com o Evangelho da paz, ó Deus, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Também, Senhor, nos motiva, Senhor, nos capacita para orarmos por nós, por nossa família, mas também por todos os nossos irmãos, por todo o povo de Deus que também vive essa batalha, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e em Cristo Jesus nós venceremos todos os dias essa batalha. Para a Tua glória nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.